Sintonizados já nessa mensagem, nós vamos dando boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, São Paulo. E nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, mandando um abraço para Marta, para Evanilde, para o Pedro Balalai. Boa noite, queridos amigos. Denise, que vem compartilhar com o nosso estudo do Evangelho, ou melhor, com o nosso curso de Espiritismo, e nós estamos estudando para o segundo ano, que é a nossa aula de hoje, é a nossa apostila Tomo Único, da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos vendo a apostila dividida por módulos, e nós estamos agora no módulo 2, e hoje nós vamos ver o roteiro 5. O módulo 2 fala sobre fluidos e perispírito. E o roteiro 5 fala sobre aplicações do magnetismo humano. Então, nas aulas passadas, nas semanas anteriores, nós já falamos sobre o magnetismo, falamos sobre os fluidos, falamos sobre os perispírito. E hoje nós vamos falar como que essa aplicação desse magnetismo, do magnetismo humano, que inclusive nós vimos na aula passada, que às vezes ele é chamado como magnetismo animal, mas na realidade, quando fala animal, está se referindo ao nosso magnetismo humano. Então nós vimos que tem o magnetismo mineral, vegetal, o magnetismo animal e o magnetismo humano. Então, como que nós aplicamos esse magnetismo humano, lembrando que o nosso estudo é um estudo espírita, então esse magnetismo nos interessa para a aplicação dele dentro desse lado espiritual, espírita. Nós vimos, inclusive, com relação a essa aplicação do magnetismo, tem aquele magnetismo que é um magnetismo que vem através, vimos que essa palavra surgiu na região chamada magnésia, porque havia muita magnetita, mas aqui a gente está falando desse magnetismo, que é esse fluido magnético que todos nós possuímos. Então, Allan Kardec, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, que é a Gênese, é o quinto livro que nós chamamos da codificação, o Pentateuco kardeciano, no capítulo 14, no item 32, Kardec nos diz o seguinte: transmissão do magnetismo humano-espiritual são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Então, a transmissão do magnetismo humano-espiritual, como que se processa isso? Porque vai ser o quê? Utilizar do nosso magnetismo junto com o magnetismo dos espíritos. Nós vimos aqui também que tem o magnetismo espiritual. Então, como é que se dá essa transmissão do magnetismo humano e espiritual? E ele diz, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Então, essa aplicação desse magnetismo, utilizando-se um pouco do magnetismo do passista, do magnetizador, e utilizando-se do magnetismo dos benfeitores, essa aplicação, essa transmissão desse magnetismo
ela se dá de uma forma muito variada. Esse efeito dessa ação junto aos doentes é muito variado. Ele diz, são extremamente variadas e de acordo com as circunstâncias. E ele continua dizendo, algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado. Nós vimos aqui a semana passada com relação a isso, que em geral um tratamento magnético, ele requer uma sequência, não é uma aplicação apenas de uma única situação. Então ele diz que algumas vezes é lenta. Então, quando nós, trabalhadores de uma casa espírita, vamos atender alguém que esteja com alguma problemática, ou de ordem física, ou de ordem mental, emocional, espiritual, obsessiva, nós não podemos dizer, nós vamos lhe aplicar um passe magnético e você ficará curado. Não, nós vamos propor que vamos fazer o nosso melhor, mas não podemos colocar data. Da mesma maneira que o médico, ele nos orienta, em geral ele diz, olha, se não melhorar os sintomas, retorne. Ele não diz, pode tomar esse remédio que você vai ficar curado em um dia. Não. Então, da mesma forma, um tratamento magnético. E ele diz, algumas vezes, é lenta essa aplicação e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, às vezes pode aquele tratamento ser muito rápido, como se fosse a pessoa que está com o coração parando e o médico vem e dá aquele choque para o coração retornar. Mas, em geral, inclusive até para evitar que aquele que está enfermo, se ele se curar rapidamente, ele retornar às mesmas atitudes de antes, então os benfeitores também, em geral, não têm aquela pressa de curá-lo com tanta rapidez, porque nem sempre a pessoa vai saber aproveitar a oportunidade. Quantos Jesus curou e que retornaram a fazer as mesmas bobagens? É tanto que naquela cura, que Jesus cura os 10 leprosos, somente um volta para agradecer. E quando ele pergunta, somente você que retornou? E tem uma passagem muito bela, através da mediunidade de Divaldo Franco e Amélia Rodrigues, que vai relatando o que aconteceu com aqueles leprosos. O que eles retornaram à sua vida anterior sem aproveitar a oportunidade da cura. E Allan Kardec continua dizendo, o princípio é sempre o mesmo, o fluido, a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Nós vimos aqui, com relação ao fluido, o fluido magnético, o fluido cósmico universal, que dá origem a tudo, que dá origem também ao fluido vital, que é o fluido que nos dá a vida, o princípio vital. Então, esse fluido que é também, que dá origem ao fluido magnético, ao magnetismo, ele é o princípio, Kardec diz, o princípio é sempre o mesmo, é o fluido. O fluido que vai desempenhar esse papel de agente curador, de agente terapêutico. E o efeito, ele está subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. Então, vai depender da qualidade do fluido magnético que aquele magnetizador está oferecendo e juntamente com o auxílio dos benfeitores espirituais, que é o que geralmente ocorre numa casa espírita. Então ele diz ainda, lá na Gênesis, no capítulo 14, agora no item 33, ele vem dizendo que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Até diz,
essa ação magnética, ela pode ser pelo próprio fluido do magnetizador. Então, nós estudamos isso no nosso curso de magnetismo, que estamos oferecendo todo o primeiro sábado do mês, um curso para que a gente aprenda a aplicar o passe magnético. E nesse curso nós vimos com relação a isso. O magnetizador, naquela época dos magnetizadores clássicos, Mesmer, Barão do Poté, Deleuze e outros mais, eles ofereciam o seu próprio fluido e eles não estavam preocupados em pedir ajuda dos espíritos, porque eles nem acreditavam na existência dos espíritos. Logicamente, que eu coloquei inclusive isso, quando nós trabalhamos com dedicação, com amor, com vontade de servir, a pessoa pode ser ateu, pode ser não crer em nada, mas ele vai ter o auxílio, um médico dedicado, competente, com desejo de curar aquele paciente, lá no centro cirúrgico, mesmo que ele não tenha uma crença, mas vai ter o amparo dos benfeitores. Mas Kardec coloca, essa ação magnética, ela pode ser pelo próprio fluido do magnetizador, ele aí não está preocupado em pedir ajuda espiritual. Essa ação pode ser também pelo fluido dos espíritos, nós vimos, tem o magnetismo espiritual, e é o magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então, da mesma maneira que nós encarnados precisamos ter o maior cuidado na nossa conduta moral, para que nós possamos oferecer o nosso melhor magnetismo, vai depender também a qualidade do espírito, em que nível moral aquele espírito se encontra. Porque não quer dizer que ao desencarnar a pessoa virou santo. Muitos de nós às vezes pensamos isso. E agora o fulano desencarnou, eu vou orar, vou pedir a ele para vir me ajudar. Ele pode vir de acordo com o seu grau evolutivo, mas às vezes ele está precisando muito mais das nossas preces do que a gente o invoque e fique pedindo ajuda a ele. Então, nós temos que pensar nisso. Vou dar um abraço também para Marcinha, Refinato Confiteria, olha que delícia! Boa noite, seja bem-vindo. Então, outro tipo também de ação magnética pode ser através pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. Então, o magnetizador, ele seria um intermediário. Ele vai receber aquele magnetismo e ele vai transmitir. Então, nós chamamos, geralmente, numa casa espírita, nós dizemos que esse tipo de magnetismo é um magnetismo misto, é semi-espiritual ou humano-espiritual. Então, seriam só pelo magnetizador, só pelo espírito ou os dois juntos, semi-espiritual, misto ou humano-espiritual. Agora, nós temos que refletindo como que se processa esse tipo de trabalho, porque nós sabemos que o magnetismo todos nós possuímos, nós já vimos isso, uns mais, outros menos, mas, inclusive, outros credos religiosos atualmente fazem posições de mão, tem o jorei, tem várias práticas que transmitem esse magnetismo. As igrejas evangélicas, protestantes, as igrejas católicas transmitem esse magnetismo.
Agora, como é que é essa utilização desse magnetismo humano espiritual na casa espírita? Lembrando que cada casa espírita, às vezes, tem o seu jeito de trabalhar, porque o espiritismo ele não tem um órgão que determine regras. A Federação Espírita Brasileira, ela nos dá orientações, mas, em geral, como que as casas procedem? Então, numa casa espírita, como que é o passe? Como que é essa aplicação do magnetismo? O magnetismo misto é a forma usual de aplicação do passe na casa espírita. Então, o passista, que é o passista magnetizador, ele vai se colocar, vai orar, vai se colocar à disposição dos benfeitores e ele vai receber e vai transmitir ao paciente, aquele que está ali recebendo o passe magnético, e ele vai ser um pouco do magnetismo espiritual e um pouco do magnetismo humano. Então, em geral, numa casa espírita, os passes são aplicados dessa maneira, quando são passes individuais, porque às vezes, dependendo da situação, a casa pode, por falta de passistas magnetizadores ou por um número muito grande de pessoas do público e poucos trabalhadores, oferecer o passe espiritual, que vai ser feita uma prece, uma solicitação, todos vão se manter em sintonia e os benfeitores diretamente vão aplicar o passe espiritual. Um abraço para a Natália. Então, é dessa maneira que vai acontecendo. Mas Kardec, na Gênese, voltando novamente à Gênese, no capítulo 14, no item 34, ele diz: é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Então ele diz o quê? É muito comum. Todos nós temos possibilidade, se nos desenvolvermos, de poder auxiliar aquele outro que está precisando mais. Por isso que nosso curso de magnetismo, como eu disse, nós estamos oferecendo todo o primeiro sábado do mês, de 14 às 19 horas. Nessa fase, não está sendo presencial, está sendo oferecido ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Então, todo primeiro sábado do mês. E nós estamos o quê? Aprendendo para desenvolver esse magnetismo que todos nós possuímos, desenvolver as técnicas adequadas para saber aplicar esse magnetismo. Então, Kardec diz, é muito comum curar através dessa influência fluídica, desse magnetismo, que ele pode ser desenvolvido por meio do exercício. E ele coloca dizendo, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Jesus realizou muitas curas, mas as curas que Jesus realizou não foram milagres, porque estavam tudo dentro das leis da natureza. É o que Kardec vem dizendo. O que ele vem dizendo? Que nada está fora das leis da natureza. Então, que essas curas, elas são realizadas e que não é nenhum privilégio, porque Jesus disse, o que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E tem uma passagem que ele convoca os seus apóstolos
e diz: ide e curai. Então, ele convoca aqueles discípulos para que fossem realizar a cura. Então, é isso que Kardec diz, não é nenhum privilégio, não é nada miraculoso, está dentro das leis da natureza. Por isso, a necessidade de estudarmos o Evangelho, estudarmos a Bíblia, conhecermos, interpretarmos de uma forma não literal, mas saber interpretar o que está contido ali, estudar o Espiritismo, estudar as obras básicas, para que a gente possa ter essa compreensão, sabendo que o milagre seria derrogar as leis de Deus. E Jesus não derrogou as leis de Deus. Mas dá um tempo para vocês meditarem, aproveitando para ver se tem mais alguém aqui na Daniele, Leandina, aqui pelo Facebook. Então, ainda lá na Gênese, que esse módulo 2, ele está muito baseado na Gênese, principalmente no capítulo 14. Fala dos fluidos. E ali, agora no item 18, com relação à ação do perispírito no passe. Nós sabemos que o perispírito é o espírito, perispírito, corpo físico, quando estamos encarnados. Quando estamos desencarnados, é o espírito e o perispírito. O perispírito é o que dá a forma ao espírito e dá a forma ao corpo físico. E como é que é essa ação do perispírito no passe? Kardec diz, pela sua união íntima com o corpo, porque o perispírito é o molde do corpo, ele está unido ali o corpo intimamente. É tanto que quando a mãe está grávida, o espírito vai se desenvolvendo, perispírito, corpo físico, molécula a molécula. Então, essa união íntima do perispírito com o corpo, ela desempenha um preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Nós, inclusive, no nosso curso de magnetismo, nós fizemos exercícios práticos para que a gente pudesse perceber essa expansão, a aura, perceber a aura do outro, perceber a nossa própria projeção da nossa aura. Então, essa expansão do perispírito, ela põe o espírito encarnado, que somos nós, em relação mais direta com os espíritos livres e também com outros espíritos encarnados. Chico Xavier, ele, segundo pesquisas, estudos, ele tinha uma aura, porque a aura é uma camada do perispírito. Ele tinha um perispírito, uma aura de cerca de 30 metros. Então, ele abraçava todos que estavam ali à sua volta. E nós já vimos também, com relação a isso, o perispírito se expande, é tanto que quando há uma reunião mediúnica, que o médium fica mediunizado, o perispírito do médium se expande e se conecta com o perispírito do desencarnado. Então, há aquela comunicação, aquela aproximação dos dois. A pessoa diz, incorporou. Não, o espírito não entra dentro do corpo do médium, apenas aproximou para poder haver essa conexão. Então, ele diz, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. O nosso pensamento, ele é matéria. Nós vimos aqui também sobre o pensamento, a importância do pensamento. Então, ele vai atuar sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito, pelas mesmas vias,
E conforme esse pensamento, seja bom ou mal, ele saneia, ele cura, ou vicia os fluidos ambientes. Então, cuidado que a gente sempre fala nos nossos estudos, nos nossos cursos, com a relação do pensamento e dos sentimentos, sabermos vigiar os nossos pensamentos e sentimentos, para que a gente não prejudique os que estão à nossa volta e nem aquele que entra na mesma faixa de sintonia, porque também há uma sintonia como as ondas de rádio que vão, se a gente entra na faixa de sintonia daquele do bem, ótimo, mas se entra na faixa de sintonia daquele do mal, não é nada interessante, né? Então, no passe, na aplicação do magnetismo, a doação vai doar e vai haver a recepção. O passista magnetizador, ele doa e o paciente recebe. Então, no passe ou transmissão fluídica, não basta a existência de alguém com disposição para doar suas energias magnéticas. É importante, eu sou magnetizador, eu estou ali com vontade, mas é importante também que o que vai receber também esteja num clima de confiança, que ele esteja com vontade, com desejo de ser socorrido. Esse processo de socorro pelo passe nos diz o espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, lá no capítulo 22. Ele fala sobre a vontade do paciente. Então ele diz, o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Então, é a mesma coisa se nós vamos ao médico, mas se a gente não tem confiança, não acredita no que o médico está falando, dificilmente o remédio vai surtir efeito. É melhor nem comprar o remédio, porque ele não vai adiantar, porque nós já criamos ali uma barreira vibratória contra o médico. Agora, e como é que é esse trabalhador do passe? O trabalhador espírita, que ele atua na transmissão do passe, ele deve considerar a tarefa como uma oportunidade de servir ao próximo, não achando, eu sou indispensável, olha que maravilha, eu me dedicando aqui voluntariamente a esse trabalho. Não, ao contrário. Ele tem que entender que ele que está sendo beneficiado, é uma oportunidade de servir. E André Luiz, mais uma vez, através de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, no capítulo 44, o que é que ele nos diz? Toda competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Então, queremos ser trabalhadores do Cristo, queremos fazer como Jesus nos convida, ide curai. Precisamos ter competência, especialização. E isso a gente adquire como? Com o estudo, com a prática. Da mesma forma, um médico que deseja tanto curar as pessoas, aliviar as dores, mas ele estuda em torno aí de quase 10 anos. Um psicólogo quer tanto ajudar aos conflitos de tantos irmãos, mas ele estuda no mínimo 5 anos, 6 anos e continua o resto da vida estudando. E a mesma coisa nós. Se queremos ser trabalhadores em nome do Cristo, precisamos ter a vontade, mas também nos dedicarmos, nos empenharmos. Então, todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno
São muitos raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Isso, quem fala é André Luiz, lá agora no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série No Mundo Espiritual. Então, lá no capítulo 19 de Missionários da Luz, ele diz que todos têm condições de prestar um concurso, mas são raros os que demonstram o desejo, realmente, a vocação de servir espontaneamente. Mas ele diz assim, claro, referimos-nos aos irmãos encarnados, que somos nós. Não podemos exigir a cooperação de ninguém. E até os benfeitores, eles não nos impõem nada. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a condição de tomar a nossa decisão. Eu quero trabalhar em nome do Cristo, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar. Ele diz, não podemos exigir a cooperação de ninguém. Entretanto, se algum deles vem ao nosso encontro solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Então, se desejamos, os benfeitores ali vão estar prontos a nos ajudar. E ele continua dizendo, conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente, para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Então, por isso que nós estamos fazendo o nosso curso de magnetismo. Começamos em fevereiro de 2019, todo primeiro sábado do mês. E a nossa proposta é irmos até o final de 2020, porque assim, à medida que nós vamos nos preparando, aprendendo, nós também vamos refletindo. O que eu preciso mudar? Quais são as qualidades que eu preciso ainda adquirir para que eu tenha condições de oferecer o melhor àquele que chegar até mim? Às vezes com doenças incuráveis, mas que nós temos condições de curar. Curar um câncer, curar uma diabetes, curar uma depressão, mas para isso é necessário, primeiro, a nossa transformação moral. Então, André Luiz diz, lá em Missionários da Luz, no capítulo 19, antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Como que nós vamos poder